Olá, pessoal! Então, estamos aqui de novo e eu quero iniciar, como na última vez que nós conversamos, a gente falou sobre a questão da captação de cliente, né? A gente deu uma pincelada de como iniciar uma captação de cliente. Eu gostaria de dar continuidade a esse bate-papo aí da seguinte forma. Vamos dizer que se captou um cliente, né? O cliente marcou. A gente entra em pânico, né? Meu Deus, e agora? Será que eu vou saber responder o que ele está me perguntando? Será que eu vou saber responder todas as perguntas? Bate um medo, é normal isso, né? Medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, não tem outro jeito, porque é treino. Então o cliente vai. O que a gente tem que saber? Em primeiro lugar, não marcou um horário, a gente tem que estar no mínimo 30 minutos antes do cliente chegar, tem que estar no escritório, gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso é horrível, horrível se atrasar, né? O cliente ficar esperando, assim. Pode acontecer, acontece com todo mundo, mas tem que ser a exceção da exceção, principalmente numa primeira consulta, é horrível se isso acontecer. Então, assim, tem que se organizar. Tem um cliente marcado, tem que estar organizado para estar 30 minutos antes no escritório. Tem que se estar preparado, tem que estar esperando o cliente quando o cliente chegar. Quando o cliente chega, a gente tem que fazer o atendimento direto. Então, o cliente sentou na nossa frente, não precisamos ter medo se vamos saber responder todas as perguntas. Não precisamos saber todas as perguntas, a gente tem que saber onde procurar as respostas. Porque as pessoas não sabem isso, a gente estudou na faculdade, e depois a gente continua estudando para isso, para saber onde buscar a fonte correta, a fonte confiável. Porque tá aí o Google, todo mundo sabe tudo, né? Só que sabe se é realmente isso, se essa legislação está atualizada, se esse é o entendimento recente do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui as pessoas não sabem, acham que sabem, mas não sabem. Então, essa é a grande função, nossa função. Então, claro que nós fizemos 5 anos de faculdade, provavelmente nós vamos saber muito mais do que a pessoa que está nos procurando. E a gente vai poder já dar alguns caminhos, né, de tudo aquilo que a gente sabe. Mas nem todas as respostas necessariamente vão ter que ser dadas nessa consulta. Então, se alguma coisa não tem problema nenhum. Olha, não estou confortável em te responder sobre essa questão nesse momento, mas eu vou te pedir um e-mail, eu vou te fazer uma ligação e vou te responder com segurança isso. Prefiro não arriscar. É normal, isso pode acontecer, ninguém sabe tudo. Pior coisa só é inventar, fingir que sabe, ou dizer uma bobagem, dizer uma coisa que não tem nada a ver. Isso é muito pior do que dizer que reconhecer os seus limites. Né? Isso passa confiabilidade, inclusive, quando a gente consegue reconhecer os limites. Então, assim, cliente, aí a gente começa a conversar, né? Deixa o cliente falar, escuta, tem que escutar tudo que o cliente, escutar mesmo, escutar, não só ouvir de qualquer jeito, tem que escutar com interesse genuíno, com interesse de ajudar aquela pessoa que está ali na tua frente, porque ela está ali, ela não está trazendo só um problema, tem todo um outro lado que está afetando emocionalmente a pessoa. Então a gente tem que realmente acolher, né? Fazer um acolhimento para esse cliente, não simplesmente já ficar ali pronto para passar toda a técnica e como resolver o problema. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com relação a isso, a escutar tudo que ele tem para dizer. Quando o cliente expôs todo o problema, a gente vai acolher então, né, dizer que entende o que está acontecendo, apontar alguns caminhos, fazer algumas sugestões, né, são sugestões porque muitas coisas quem vai decidir é o cliente, né, não somos nós não temos como decidir tudo pelo cliente, então nós vamos sugerir alguns caminhos que podem ser trilhados, sempre ressaltando que não há garantia de nada, porque não somos nós que vamos julgar, quem julga é o juiz. Não somos nós, a gente nunca sabe, e as divergências são enormes, e nós sabemos que as divergências são não só nos tribunais regionais, mas são nos tribunais superiores também, então as pessoas têm pensamentos diferentes e a gente nunca sabe, a distribuição é por sorteio, a gente não sabe onde vai cair, então não tem como dar uma segurança de qual vai ser a solução daquele problema proposto de forma judicial. Então, resolvidas essas coisas, as sugestões, o cliente vai estar interessado, ele realmente quer trabalhar contigo. Então, como é que é? Nesse momento, então, bom, vamos fazer então
Então eu vou te falar dos honorários. Então a gente tem que ser muito franco nisso. Terminou de falar, o cliente mostrou a intenção de fechar, de trabalhar contigo, então tem que colocar. Bom, então nós temos que providenciar a procuração, preciso dos teus dados, e vamos falar também já de honorários também. Vou te falar quanto é o valor que nós cobramos por uma ação como essa. E aí, de onde vamos tirar os honorários? O que nós pensamos sempre? Nós temos que ter segurança que estamos cobrando um valor adequado, um valor justo, que remunere o trabalho que a gente está se dispondo a fazer, mas a gente também tem que dar segurança ao cliente que nós não estamos inventando um valor do nada, que é de onde saiu esse valor. Então, o que eu sempre aconselho? Sempre ter em mãos a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. A tabela é uma sugestão, a tabela fala em valores mínimos, é sugestão. Então é lógico que a gente vai ter que fazer uma adequação dependendo da situação. Tem que ter o quê? Como em tudo na vida, bom senso. Tem que ter bom senso. Então, mas a gente tem que partir de algum lugar. Não adianta também sair do nada, assim. Então, por onde é que eu parto? Convido o cliente, inclusive, olha, vamos dar uma olhada na tabela da OAB, ver o quanto é o valor que eles estão sugerindo. Então tá, a gente pega junto a tabela da OAB, mostra para o cliente, ó, a OAB sugere tal valor, né? E dependendo do envolvimento econômico que tem naquela demanda, a gente vai fazer uma adequação. Se o valor é muito alto, evidentemente que a gente vai ter que baixar um pouquinho o percentual da OAB. Se o valor é muito baixo, a gente vai ter que trabalhar com o valor mínimo que a OAB sugere. E assim por diante, é uma questão de bom senso. Mas eu sempre aconselho a que se parta da tabela da OAB. Eu acho honesto isso, honesto com o profissional, honesto com os outros colegas, porque é importante também, a gente não pode também estar fazendo leilão de honorários, tá? Acho terrível isso na advocacia, tá? E a gente tem que ser uma classe organizada, uma classe que não fica fazendo concorrência de qualquer maneira, um com o outro, uma concorrência desleal. Então a gente tem que partir, não significa que vai haver oscilações de um profissional para o outro, não é isso, mas eu acho que a gente tem que ter por base o que a tabela da Ordem dos Advogados sugere. Então, ponto de partida, tabela da OAB, se faz aí, de acordo aí com o envolvimento econômico, se faz uma estimativa do que é razoável, se pergunta para o cliente se ele está confortável com esse valor, se ele acha que é justo isso, e aí se pergunta, como é que é possível fazer o pagamento? Nós trabalhamos com uma entrada, a gente sempre tem que ter uma entrada, porque a gente começa a trabalhar, no momento que o cliente saiu dali, a gente já começa a trabalhar, então tem que ter uma entrada, tem que estar organizado isso. O cliente tem que sair do escritório com um contrato de mandato assinado já, sabendo exatamente o quanto ele vai pagar e de que forma ele vai pagar. Isso é fundamental para o estabelecimento de confiança. Porque é o seguinte, ó, se a gente não sabe defender os nossos interesses, como é que a gente vai fazer outra pessoa acreditar que a gente vai saber defender os dela? Não existe isso. Ou a gente faz as coisas de forma transparente, né, e de modo a mostrar que eu sou uma profissional, eu sei o valor do meu trabalho e sei que vou me comprometer com isso. E como é que o cliente vai se dar conta que realmente tu és uma profissional e que tu vais te comprometer se tu não sabes nem tratar dos teus próprios interesses, vai tratar dos deles de que maneira? Então assim, é o caminho. Trata do assunto, fala da procuração, imediatamente já fala sobre os honorários e o cliente já vai sair do teu escritório com a procuração assinada, se obviamente optar por contratar, né, com a procuração assinada e com o contrato de mandato com todas essas condições lá colocadas, tá? Então é isso, isso já é um excelente começo. A maioria dos advogados tem uma dificuldade imensa de cobrar e aí depois coloca os pés pelas mãos, porque daí surpreende o cliente mais tarde com um valor muito alto, que ele acredita ser muito alto, porque às vezes depois que o problema está resolvido, fica tudo fácil, né? Então, por isso que isso tem que ser tratado na primeira consulta. Não dá para deixar para depois. Isso é assim que se estabelece relação de confiança e profissionalismo, tá bom? Então tá, foi um prazer falar com vocês de novo. Espero ter ajudado mais um pouquinho e até qualquer dia. Tchau, tchau.